Então, eu gostaria de agradecer o convite do Bernard e da FeedCare para contribuir com esse webinário. E aí cumprimentar também os colegas, né, o David e o Gael, que estão participando desse encontro de conhecimento, né? Bernard falou que o tema do trabalho era como a gente poderia baixar, né, o custo de produção do seu camarão, né? Quer saber como baixar o custo de produção. E isso me deixou bem interessado no assunto, inclusive pela necessidade hoje, principalmente dos micros e pequenos produtores, né, o cenário do mercado atual. E aí eu fiquei encarregado de falar da avaliação da saúde do camarão no sistema simbiótico de criação. Então, a maioria de vocês já deve me conhecer, eu sou de origem acadêmica dentro da universidade, e tanto no Ceará como no Rio Grande do Norte. E na metade da minha história acadêmica, eu implantei o programa de saúde nas fazendas de camarão, que tinha o objetivo de servir como ponte tecnológica desse conhecimento relacionado à saúde, né, ao processo de doença e saúde do camarão para o setor produtivo aqui no Brasil. E nos últimos anos, nós, chegando na Universidade do Semiárido, em Mossoró, implantamos essa metodologia mais próxima do setor produtivo. Então, fomos implantando bases do PSF até chegar em um modelo de uma unidade de referência tecnológica, que vai servir de base aqui para a nossa discussão sobre o tema. Tá? Então, essa unidade de referência tecnológica, né, que tem uma associação com o PSF, ela recebe o nome, né, um negócio, né, que recebe o nome de Cassinicultura Paripoeira. Está situada no litoral leste do Ceará, né, onde se concentram grande parte dos micros e pequenos produtores, cerca de 80%, deve ter em torno de 1.000 micro e pequenos produtores, né, em mais de 20 municípios, tanto na faixa do litoral como na faixa do continente. Talvez seja a maior concentração de micro e pequenos produtores no Brasil, né, uma região que faz fronteira com o estado do Rio Grande do Norte. E esse pessoal trata do agronegócio do camarão. Tá? Então, essa microfazenda que eu estou falando, que fica nessa região, ela possui quase 2 hectares de produção, está funcionando há praticamente 2 anos, desde o primeiro momento nesse sistema simbiótico, basicamente com arroz, né, com o fermentado do arroz, não utilizamos ainda o fermentado de soja, e em alguns momentos nós vamos discutir essa metodologia dentro do contexto, né, que se relaciona à saúde do camarão, ao custo de produção, à administração do negócio e os resultados que todos que estão dentro do setor estão buscando, né? Então, nós estamos dentro do setor do camarão buscando resultado, buscando rentabilidade. E esse agronegócio, ele é integrado, né? Hoje nós estamos em um processo, uma dificuldade, né? Porque grande parte da nossa atuação foi tecnologicamente dentro da porteira da fazenda. E nós, ao longo do trabalho, né, grande parte dos produtores, a gente esqueceu muito ali aquela ação depois da porteira da fazenda, depois da comporta de despesca, depois de produzir o camarão. Essa atividade é que paga todas as nossas atividades dentro da porteira da fazenda e antes da porteira da fazenda. Então, o preço que a gente recebe depois da porteira da fazenda é o que paga todo esse processo tecnológico que nós estamos comentando aqui nesse webinário. Então, a gente tem lá, antes da porteira da fazenda, toda essa tecnologia que está sendo disponibilizada para os produtores, né? Todo esse conhecimento aqui que a FeedCare, que o Bernard, que o David, né, que o Gael estão comentando, de uma tecnologia que tem como um objetivo principal a redução do custo ali na alimentação do camarão, mas tem outros benefícios bioecológicos e bioeconômicos, né, através da qualidade da água, como
os dois palestrantes anteriores comentaram, né? Essa unidade de referência tecnológica, né, em que nós estamos situados lá em Bibiribe, ele serve de referência para o trabalho do PSF Camarão e dentro desse sistema simbiótico, né, além de outras tecnologias, tá, onde nós utilizamos o farelo de arroz. E nessa dificuldade de assimilar a gestão da saúde do camarão, tem muito da dificuldade de grande parte dos micro e pequenos produtores, né, cerca de 75%, 80%, dependendo da região do Brasil, tem uma percepção da administração da fazenda limitada. Né? Primeiro, quando a gente fala em custo, né, em que os números começam a aparecer do sistema simbiótico com a redução do custo da ração, a gente tem que considerar o custo como toda aquela compensação que os donos daqueles fatores de produção, né, a ração, a pós-lava, manutenção, precisam ser pagos para continuar sendo fornecido para o sistema de produção. Né? Então, o produtor precisa ter essa visão de negócio, ser um empreendedor e buscar esses resultados. Né? Então, as tecnologias vão surgindo, inovando, mas por uma questão administrativa ou de assimilação da tecnologia, os produtores não conseguem administrar bem esse conhecimento para dentro da fazenda. E o nosso negócio é de risco. Nós não temos todos os controles dos parâmetros ambientais. Hoje, nós estamos com uma situação de diferentes temperaturas, por exemplo, né, na estação de inverno, que favorece o aparecimento de algumas doenças, como está acontecendo nessas últimas semanas aí, nas principais regiões produtoras. Né? E essas perdas são imprevisíveis. A gente precisa contabilizar isso dentro do nosso negócio. Tá? E outros 3 pontos importantes é que quando a gente fala de uma tecnologia que vai poder minimizar o custo do produtor, muitas vezes a assimilação dessa tecnologia, ele aceitar essa tecnologia e colocar no dia a dia do negócio dele, vai depender do tamanho desse produtor, do nível tecnológico, da natureza tecnológica que esse produtor tenha em seu projeto. Tá? E da capacidade dele de assimilar essa tecnologia. Tá? Isso é um ponto importante. Mas, para isso, ele tem que usar eficientemente todos os recursos. Parece simples, mas e por que as pessoas não estão usando? Então, tem que assimilar bem dentro do seu processo administrativo de produção na sua fazenda, porque os números de custo de produção são reduzidos, mas precisa ser equacionado dentro do seu negócio. Então, você tem que ficar fazendo essas perguntas e respostas para tomar a decisão com relação ao que nós estamos fazendo, né? Então, administrar essa fazenda de produção de camarão diante desse cenário, dentro da fazenda, em que o risco da saúde é constante, tá? E principalmente sazonal, como é esse período agora principalmente julho, né, que esfria. Né? Então, do lado esquerdo aqui da apresentação, a gente tem uma representação das condições bioecológicas, né? De tudo que os dois palestrantes falaram, né? Basicamente, nós estamos tratando de alterar o conjunto de variáveis do ambiente, para que o camarão, que é o nosso produto comercial, onde nós vamos pagar toda essa nossa conversa, tenha um resultado favorável e a gente consiga rentabilizar o nosso negócio. Então, a gente está falando de simbiótico, de soja, de arroz, de toda essa tecnologia para garantir que o ambiente que o camarão esteja convivendo ali, vivendo, né, seja o mais favorável possível. Porque a gente não pode fazer uma barreira real dos patógenos que estão presentes ali dentro do nosso sistema de produção. É uma condição ecológica que precisamos tratar mais do ponto de vista da convivência, né? E que
comprovadamente, né, não científica, mas grande parte tecnologicamente aceitável, que a diversidade de micro-organismos do bem, do mal, que estão ali dentro do camarão, dentro do ambiente de cultivo, quanto mais de aumentar essa diversidade, menor o risco da doença atingir o sistema de produção. Tá? O David, na hora, estava falando até na questão do Covid, né, que também tem uma relação. Né? Será que alguns organismos humanos, né, como que estiveram diante aí do Covid, não tinham uma diversidade microbiológica dentro do seu corpo e dentro do ambiente em que estava vivendo, favorável para que o Covid não se tornasse patologicamente importante? Tá? Isso é uma conversa que parece antiga, como o David mostrou, né? Há muito tempo atrás essa questão do simbiótico já tem a construção desse conhecimento, mas é uma conversa futura também. Né? Essa diversidade de micro-organismos pode favorecer a saúde do organismo. Tanto a diversidade no alimento que ele está recebendo através aí dos farelos vegetais, como dentro do ambiente, em que fica equilibrado. E isso tudo não é porque é bonito, porque é lindo, não. É porque, no lado direito da equação, nós estamos falando de lucro e rentabilidade. E que isso vai influenciar essa equação que vocês estão vendo do lado direito. Basicamente, nós estamos falando do custo aqui de produção, tá? Estávamos falando aí de fator de conversão alimentar, de resultado em crescimento, de desempenho zootécnico, né? Também na mortalidade, né? que seria o parâmetro importante junto com o preço de entrada de recurso dentro do seu projeto. Tá? Então, esse sistema, ele bioeconomicamente, ele atua nessa equação do lucro. Tá? Então, a gente não está falando não é só pelas questões bioecológicas, não. São pelas questões bioeconômicas. Só precisa você saber administrar, no seu caso, da sua fazenda, todo esse processo tecnológico. Tá? E administrar todo esse processo tecnológico, nós sabemos que depende de algumas questões. Né? Nós estamos falando de tecnologia de produção, mas ele precisa ser administrado dentro do contexto de cada viveiro, de cada ambiente, a cada momento. Porque essa combinação que a administração faz desses diversos fatores, né, do dia a dia da fazenda, nós estamos falando de alimentação, mas cada projeto tem os seus diversos fatores, né? Temos a genética da pós-lava que você compra, os produtos químicos que você coloca na água, a mão de obra, a sua estrutura de produção, que são direcionadas para o bem-estar do camarão. Só para vocês terem uma ideia, né, aqui vocês estão vendo um gráfico, tá, com vários círculos, e basicamente o que na história do acompanhamento das doenças no Brasil, a tecnologia era precária e basicamente o que a gente observava, né, o setor produtivo observava, era quando a morte já estava acontecendo dentro dos viveiros e o prejuízo já estava instalado. Hoje, nós temos tecnologias para trabalhar com níveis de população, níveis epidemiológicos da população, para que a distribuição da doença, do processo de doença, de saúde, seja do menor risco possível. E o sistema simbiótico trabalha com a minimização desse risco, porque a gente está aumentando a diversidade da microbiota. E por mais que a gente tenha o vírus da mancha branca, o vírus da Nipah presente, ele vai precisar competir e competir bem com os outros micro-organismos que estão ali dentro do sistema simbiótico. Tá? E com isso a gente favorece a saúde do camarão. Só para vocês terem uma ideia aqui, hoje um colega meu, né, que está mais ou menos a propriedade que nós temos, que trabalhamos, está próximo do litoral, ali no município de Beberibe, né, já próximo a Aracati, para quem é de fora aí do Ceará, né, já indo para a fronteira do Rio Grande do Norte. E nessa região, a carcinicultura avançou no continente.
um colega estava a 130 quilômetros, né, numa reta geográfica, né, do litoral onde eu se encontro. A amplitude dele de temperatura, ontem e hoje, né, foi de 15 graus. A minha foi de 5,6 graus. Então, o estresse desse ambiente, onde o projeto está situado, eu estou falando só de uma variável, né, a temperatura. Nós trabalhamos com diversos parâmetros que nós não temos controle, não temos como administrar. Por mais que a gente tenha tecnologia de produção, a gente vai precisar gastar muito dinheiro. E, às vezes, temos soluções mais baratas, com custo mais apropriados, né, para pequenos, microprodutores, né, como o sistema simbiótico, e que o equilíbrio do ambiente pode ser compensado por essas tecnologias, né? No caso, esse estresse térmico aqui já poderia favorecer um brote de mancha branca ou de NIM, que está muito forte nessa época, né? Principalmente NIM, além das vibrioses que estão se aproveitando do sistema, né? Da nossa fragilidade do sistema. E isso que nós estamos falando, né, cada viveiro, como está bem apresentado nessa figurinha, nós temos uma diversidade muito grande de micro-organismos, tá? Já dentro do seu ambiente, já dentro do processo no produto, né, no conjunto de bactérias que nós compramos ali no produto, na preparação, né, do bocashi, né? Então, a gente já está aumentando a diversidade desses micro-organismos dentro de cada população, de cada viveiro, a cada momento. A cada semana a coisa modifica em uma dinâmica muito grande, que nós não temos controle. Esse é o nosso desafio sanitário na carcinicultura. Não é só no Brasil, como é no mundo. Tá? O desafio sanitário é um dos principais problemas da carcinicultura, os principais desafios para o conhecimento, para os produtores, para quem vive na carcinicultura. Tá? Existe a tecnologia, a gente vai subindo uma escada tecnológica, quando a gente aprende, os vírus, as bactérias vão se modificando, vão tornando o desafio maior, e nós vamos aprendendo como fazer, como conviver com essa situação de perda de saúde. E, aliado a isso, os processos econômicos de produção vão dizendo de que forma que a gente precisa fazer, qual a forma mais econômica que precisa fazer para adotar aquela tecnologia naquele exato momento que nós estamos produzindo o nosso camarão. Tá? O nosso objetivo, como está mostrando aqui de novo, né, na figurinha à direita, é para que cada população tenha a melhor condição epidemiológica, que a distribuição das doenças naqueles milhares de indivíduos que nós criamos seja a menor possível, para que a gente tenha a melhor taxa de sobrevivência, a melhor conversão alimentar e a melhor taxa de crescimento. E que esse desempenho zootécnico melhor favoreça o aumento da rentabilidade. Então, a administração dessa fazenda, pegando todo esse pacote tecnológico, todo esse conhecimento, né, tem como orientar esse processo, né, para contribuir no aumento da lucratividade da criação de camarão. Tá? Então, nós estamos falando de um processo tecnológico que tem um impacto no custo de produção, baseado na melhoria da saúde do camarão, né, dentro da fazenda, dentro do viveiro. Tá? E essa solução, ela foi construída, né, ao longo do tempo a partir das caracterizações dos problemas que iam acontecendo na saúde do camarão. Então, os pesquisadores no mundo foram utilizando diferentes ferramentas de diagnóstico, principalmente, né, pela característica de saúde dos animais que nós criamos, né, o animal aquático, que a gente não visualiza aquele animal 24 horas por dia, diferente do animal terrestre, como nós humanos, como o gado, o frango, o que for, em que a gente está constantemente vendo a condição de saúde, pelo menos aparente, daquele animal. E no camarão a gente não tem essa condição. Então, as ferramentas de diagnóstico precisaram evoluir, né, desde a ferramenta mais simples ali, em que a gente considera o histórico de produção, a anamnese, a visualização e a conversa ali com os técnicos, né, que criam o camarão, até a ferramenta mais completa que nós temos hoje, né, o PCR em tempo real, dentro da biologia molecular.
O importante é que o tempo de resposta, seja ele um diagnóstico presuntivo, como esses 3 que estão acima aqui do nosso diagrama, ou os 3 que estão abaixo como diagnóstico conclusivo. O tempo de resposta precisa ser adequado para aquele processo de decisão do projeto em que cada produtor está vivendo ali no seu dia a dia. Tá? Então, nós temos diagnóstico hoje com análise a fresco, com diagnóstico presuntivo, desde o produtor acompanhar a condição do ambiente e do animal que ele está criando, que é muito já consolidado dentro dos grandes e médios produtores, mas no micro e pequeno isso ainda não está muito consolidado. Então, esse é um desafio maior, né? Como incorporar essa tecnologia para que no processo de administração dos micro e pequenos empreendedores, né, do agronegócio do camarão sejam aplicados. Tá? Então, a gente tem ferramentas que estão dentro da universidade e que tem um tempo muito longo para que o produtor tenha resposta, mas é importante ser utilizada, e ferramentas mais simples que podem ser utilizadas ali na beira do viveiro. É como uma peça de quebra-cabeça, em uma investigação para saber o estado de saúde do seu animal. E é necessário caracterizar bem o problema que está sendo acometido a sua fazenda com essas ferramentas de diagnóstico, porque a busca pela solução, né, nós estamos falando de uma solução que é muito importante, mas podem ser adotadas outras soluções. Né? Custa tempo e custa dinheiro. E, basicamente, um resumo dos principais problemas infecciosos e, basicamente, que tem na história da carcinicultura brasileira, né, os problemas mais graves atuais no animal, né, aqui a gente vê um corte histológico do animal, a gente tem hoje, né, como a necrose muscular, também conhecida como ANIM, que é causada pelo vírus, né, o IMNV. Temos a mancha branca, tá, causada por um vírus, o WSSV. Tá? A ANIM, ela tem uma evolução mais crônica, dá um pouco mais de tempo para você tomar uma decisão comercial ali, de despescar, e a mancha branca é uma evolução muito aguda, muito rápida. Então, ela tem em torno de 3 a 10 dias aí dentro do setor produtivo, a capacidade do tomador de decisão fazer alguma coisa. E, algumas vezes, ele precisa estar bem atento nessa ferramenta de diagnóstico para saber o que está acontecendo, para tomar essa decisão e tentar salvar o seu projeto. Além dessas 2 viroses, nós temos as vibrioses, que sempre estiveram presentes dentro do setor produtivo, atingindo todos os estágios de vida do camarão, desde a pós-larva até o reprodutor, e hoje também, não no Brasil, mas no mundo, e ali pelo Equador, pelo México, né, é uma dor de cabeça, né, porque um dos víbrios, né, o víbrio paremolítico, né, e tem outros víbrios que participam aí do processo etiológico, causam a EMS ou a HPND. Então, no Brasil, esses seriam os principais patógenos, né, que podem causar problemas de natureza infecciosa, e os que causam problemas não infecciosos, a gente vai estar dentro da nutrição, né, alguma deficiência, algum problema nutricional, algum problema na água, que seria hoje o principal problema não infeccioso, né, o desbalanceamento iônico, a falta de cálcio, magnésio ou potássio, que é muito comum na carcinicultura que está dentro do continente, porque a carcinicultura brasileira avançou dentro desse continente. O processo simbiótico que a gente estava comentando, né, e o que eu observo, e o porquê eu utilizei na propriedade lá que serve de referência tecnológica para o PSF, porque eu buscava esse equilíbrio do ecossistema microbiológico dentro da água, né? Porque eu já tinha conhecimento teórico, acadêmico, e isso era favorável para a condição de saúde do animal. Tá? Então, esse sistema veio aliar bem a teoria com a prática que eu precisava aplicar dentro do projeto. Tá? Então, desde o primeiro momento, eu
utilizei e utilizo esse sistema simbiótico. Além da questão zootécnica, a questão de qualidade da água, né? Eu praticamente nunca joguei a água fora desse projeto, né? O projeto tem um canal aqui de tratamento, decantação de água, e depois a água volta por cano, né? De circulação fechada. Então, essa água nunca foi jogada fora, né? Tem os toaletes que fazem uma limpeza temporal no fundo de cada viveiro, tá? Que vão para dentro dessa bacia, e esse é feito o tratamento, né, com o Probacil Equilíbrio, né, no ambiente, além do Probacil Saúde na ração. Tá? Então, essa água, a gente tem uma economia de água e tem uma qualidade dessa água, não só do camarão, que está enfrentando a aninha, a mancha branca, morre poucos animais ali, mas a gente vem acompanhando a saúde desses animais com as ferramentas presuntivas. Com as ferramentas conclusivas, não deu para acompanhar, porque, infelizmente, quando esse projeto começou a andar, a gente começou a pandemia e todos os laboratórios da universidade foram fechados, né? Então, a gente ainda teve esse cenário de dificuldade dentro do projeto que teve seus primeiros inícios nos primeiros dias da pandemia. Tá? Mas ele está lá funcionando desde o primeiro momento com o sistema simbiótico. Essa é uma solução que vem ali antes da porteira da fazenda, né? Como outras soluções que aliam o melhor resultado do produtor, né? A gente tem que buscar uma melhoria da genética nas nossas pós-larvas, né? O mundo já tem uma taxa de crescimento bem maior do que no Brasil, né, de uma maneira geral. Temos observado que algumas larvituras, principalmente no Rio Grande do Norte, né, têm feito alguns movimentos de melhoria do desempenho zootécnico, né, do seu trabalho genético, e isso está apresentando aí resultados. A nutrição, que era o objetivo aqui da apresentação, né, favorecendo a minimizar o custo de produção, que é um item importante no custo de produção, através do uso desses farelos vegetais, né, principalmente a soja, que nós somos importantes. Os insumos biotecnológicos que chegam dentro para o produtor, né, como tecnologia, e lembrando, como eu falei no início, ele precisa administrar essa solução que chega na sua propriedade, avaliar economicamente, tecnologicamente, e se é adequado para o sistema dele. E aí, nesse caso específico, né, nós utilizamos lá os probióticos, biorremediadores e outros produtos também, né, desde o primeiro momento, ali com Probacil, Equilíbrio e Saúde, né? Além dos insumos químicos para regular a parte de cálcio, magnésio e potássio, né? Além de outras ferramentas e fatores de produção, a mão de obra, capital, etc. Porque isso precisa ser pago. Né? Isso é um custo que precisa ser pago e rentabilizado dentro do nosso sistema de produção. Então, o sistema simbiótico está se mostrando adequado para esse projeto que nós estamos trabalhando. Tá? Então, essas soluções que chegam antes da porteira da fazenda, né? No caso específico de hoje, nós estamos falando ali do Probacil, né? Equilíbrio e Saúde, que são utilizados dentro dessa unidade de referência tecnológica, né? Que tem como objetivo aumentar a diversidade de micro-organismos dentro do sistema de produção, e essa consideração, né, eu já vim buscar há praticamente 20 anos atrás, né, quando estava iniciando os primeiros trabalhos de saúde aqui no Brasil, que foi originário da minha tese, e naquele momento eu acreditava que era uma tese que tinha dentro da cafeicultura mundial, que se a gente intensificar o nosso sistema de produção, nós vamos perder a nossa condição de saúde. Então, eu fiz uma avaliação, uma hipótese que eu peguei uma unidade de produção, né, com 165 camarões e outra com 35 camarões, avaliando na estação chuvosa e na estação seca todos os parâmetros de saúde
daqueles dois sistemas de produção, que no final se comprovaram, né, que a densidade de estocagem não tinha uma influência direta na condição de saúde do camarão. Muito mais outros fatores de produção, né, que às vezes a de 35 camarões por metro quadrado, por falta de questões financeiras, às vezes quebravam equipamento, né, como o aerador, e eles não tinham como repor. E aí perdia condição de saúde para o camarão. Tá? Então não é só aumentar a densidade, né? É aumentar a melhoria do seu sistema de produção, toda a tecnologia de produção. E aí eu via que a diversidade microbiológica dentro do ambiente de produção, seja ele no sedimento, seja ele na água, seja ele dentro do camarão, né, no intestino nas outras partes do corpo, influenciavam favoravelmente ao equilíbrio da saúde dos animais, né? Eu acho que nessa época, né, quando eu comecei esse trabalho, eu acho que o Dr. Abimelec estava começando os trabalhos com o sistema Bioflox, né? E já estava também pesquisando esses trabalhos. Então, isso é 20 anos e hoje a gente tem a realidade de um sistema que equilibra a microbiota e que esse equilíbrio favorece a saúde do seu sistema de produção. E, voltando ao início, esse equilíbrio na saúde do camarão e na saúde do seu sistema de produção é um ponto importante no aumento da rentabilidade do seu negócio. Então, a gente quer melhorar a saúde do camarão, melhorar a saúde do sistema, para diminuir o custo e aumentar o lucro do seu projeto. Então, isso é todo um processo administrativo, né, que precisa ser construído e que leva um tempo. A função desse webinário que o Bernard me convidou, eu acho que tinha muito essa importância da gente transmitir esse conhecimento, informar essa tecnologia para que o setor comece aos poucos, né, a ir assimilando esse conhecimento.